A paz do Senhor Jesus, uma alegria, uma satisfação estar novamente aqui trazendo a palavra do Senhor para essa igreja amada, para essa igreja tão querida. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando ao Senhor, porque sabemos que o Espírito Santo já se faz presente no nosso meio. Podemos sentir a ação e a unção do Espírito Santo de Deus nesta noite. Quem está buscando já está sentindo, né, irmãos? O Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo de Deus, está operando milagres aqui neste lugar. Está operando porque nós podemos sentir a presença dele, que é real no nosso meio. Quando eu estava aqui no louvor, irmãos, eu senti tanta presença de Deus. E o Senhor dizia, se você abrir o seu coração, eu irei operar grandes coisas neste lugar hoje. E para você também que está nos assistindo nesta noite nas redes sociais, o Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida, né, irmãos? O Senhor já está restituindo lares aqui, o Senhor já está abrindo portas aqui neste lugar, porque eu tenho certeza que quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor age, não é verdade? O Senhor age no impossível, o Senhor abre portas e Ele faz o impossível acontecer. Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite e vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele está aqui e Ele quer ser adorado nesta noite. Ele quer ser adorado. Amém, irmãos? Eu gostaria de ler aqui o texto que está no livro de Romanos, capítulo 12, aí vamos, o verso 5, aí depois a gente pula para o 16 até o 19. Bora procurar aqui para que a gente possa fazer essa leitura? Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar, amém? O verso 5 diz assim, ó, Romanos 12, verso 5 diz assim, assim também nós, quanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Agora vamos lá para o 16 até o 19. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Né? Quando eu estava lendo aqui essa palavra, eu digo, Senhor, Tu já está falando comigo. E as coisas que são lançadas para nós, quando nós recebemos, é isso que o inimigo quer, né, irmãos? Mas quando as palavras são lançadas a nós e nós colocamos nas mãos do Senhor, a gente diz assim, Senhor, toma conta. Amém? A gente tem que agir assim, irmãos. Nós temos que deixar o Senhor tomar conta das nossas dores, das nossas lutas, das nossas dificuldades e principalmente das nossas pelejas. Porque as nossas pelejas são do Senhor. A palavra de hoje tem o texto, a necessidade urgente de união entre os membros do corpo de Cristo. Precisamos estar unidos num só coração, num só propósito, se nós quisermos chegar ao nosso destino final, que é o céu. Amém, irmãos? A união do corpo de Cristo é muito importante para que a gente possa alcançar a vida eterna. Porque nós estamos aqui nesse mundo só de passagem. Amém? Do mesmo modo como o Pai está unido ao Filho e o Filho está unido ao Pai, os cristãos devem viver unidos entre si, viver em união
com os seus irmãos na fé, constitui a melhor prova que o cristão pode dar de sua união com Deus. Quando você está unido como igreja de Cristo, num só propósito, num só coração, numa só ação, você está unido a Deus, porque você está cumprindo o propósito dele aqui na terra. Amém, irmãos? Então nós temos que estar unidos, e hoje nós vamos aprender como nós devemos agir como igreja do Senhor. Esse foi o desejo expresso por Jesus em sua oração ao Pai, para que todos sejam um, como tu me enviaste. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só. A Trindade, um. O que um pensa, o outro pensa. O que um faz, o outro faz. O que um opera, o outro opera também. E é assim que tem que ser a igreja do Senhor, unida num só propósito, num só pensamento e numa só ação. Assim como a Trindade é, a igreja de Cristo é também. Mas a igreja de Cristo tem várias funções, assim como é o corpo de Cristo. Não é verdade? Um é o cabeça, o outro é o olho, o outro é o nariz, o outro é a boca, é os braços, os membros. Então, o corpo de Cristo é formado por várias pessoas, e todas essas pessoas, elas têm capacidades, elas têm dons, elas têm, como é que se diz? Elas têm talentos diferentes, mas unidos nós formamos o corpo de Cristo. Unidos nós vencemos contra o mal, contra os ataques da igreja, irmãos. Uma igreja desunida, ela não permanece, né? Uma igreja desunida, ela se dissipa, mas uma igreja unida num só propósito, ela chega no destino final, que é a vida eterna. Amém? O mestre completa seu pedido dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e dessa união entre os fiéis que trata hoje nós vamos tratar hoje esse estudo, irmãos. Nós vamos aprender como igreja a ser unidos numa só fé. Com base no ensino de Cristo e dos apóstolos, trataremos a questão da união espiritual entre os cristãos. Antes de tudo, porém, cumpre-nos dizer que o viver em união constitui uma das mais importantes recomendações da palavra de Deus. Amém? Temos que andar em união. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios e solicita desses irmãos, em nome de Jesus, que sejam unidos entre si. Quantas vezes uma igreja desunida, ela não prospera. Então, queridos, vamos andar em união, andar de mãos dadas, porque é isso que Deus quer de nós. Amém, queridos? Ele diz assim, o apóstolo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre nós dissensões, ou antes sejais unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer, em um mesmo pensamento, em um mesmo comportamento. Como igreja de Cristo aqui na terra, temos que andar em união, temos que ter o mesmo pensamento. Qual é o pensamento da igreja? O que a igreja tem que fazer? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Qual é a função? Eu procurei no Google hoje. Qual é a função da igreja aqui na terra? Amar o próximo, ide, pregai o evangelho do amor. Essa é a função da igreja aqui na terra, ensinar a palavra de Deus para os homens. Você às vezes não precisa nem falar. Irmãos, o nosso testemunho diz tudo. Não é verdade? O padre Agostinho, ele falava assim, se preciso você fala, mas se não, só o testemunho fala por si, né? Então vamos ser uma igreja assim, sábia, uma igreja fiel a Deus e que dá um bom testemunho, né? Vamos parar de estar
só vendo defeito, vamos ver as virtudes também. Se for para ver os defeitos, se cala. Fala só das virtudes. Amém? A minha igreja é uma bênção. A minha igreja é abençoada. A minha igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque você está falando de você. Porque a igreja não é esse templo aqui não, irmãos. Isso aqui é só para nos abrigar da chuva, do calor, do sol, das tempestades. A igreja somos cada um de nós. Somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, quando você fala mal da sua igreja, você está falando de quê? De você mesmo. Olha a responsabilidade. E você acha que Deus se agrada disso? Porque você está falando do filho dele? Amém? Então, como igreja de Cristo, nós temos que defender a nossa igreja. Você, quando estiver em casa, lê lá em 1 Coríntios 1:10. Né? O cristão que ainda não aprendeu a viver em harmonia com seus irmãos da fé, ainda não entendeu a verdadeira essência do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é amor, é união, é paz, é alegria. E para que a gente possa viver em paz, em amor, em harmonia, a gente tem que ter união. Não é verdade? A igreja, ela é a extensão da nossa família, né? Quando você tem um lar estruturado, alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus, você tem uma igreja abençoada, porque aqui é a extensão do que acontece no seu lar. Amém, irmãos? Precisamos aprender a andar em unidade. Para tornar mais clara a questão da nossa unidade, temos a contribuição dada por Paulo na comparação que fez entre a igreja e o conjunto de membros. Aqui Paulo, ele compara a igreja como o corpo, né? Como eu acabei de falar, que forma um corpo humano. No corpo humano, como sabemos, cada membro tem a sua maneira própria de operar e nenhum pode dispensar a participação dos demais. Cada membro nosso, cada órgão, cada coisa no nosso corpo tem uma importância. Eu acho assim que o mais importante de todos é o digestivo, né? Que é o maior de todos, assim. Começa aqui na boca, a mastigação, aí você engole, aí passa todo o processo, aí tem o intestino grosso, o intestino fino, aí vai. Se o seu intestino, o seu estômago não está bem, nada funciona, né, irmãos? O negócio começa a dar tudo errado na nossa vida e o nosso interfere até no nosso humor, não é verdade? Então, sobre isso, o apóstolo diz que assim como em um corpo existem muitos membros e nem todos têm a mesma função, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo. Amém? Mas como eu falei, todos com as suas funções, particularidades e talentos. Mas nenhum deixa de ser importante para Deus. Ah, pastor, eu não sei cantar. Você sabe orar? Ore. Seja coluna de oração na igreja. É verdade? Por que dizem coluna de oração? Porque a coluna é o sustento do corpo. Não é verdade? E uma igreja, ela vive sem oração? Não vive. Então, quando a irmã do círculo de oração chamar, venha, irmãos. Porque, tá tudo bem aqui em casa. Já fique preocupado. Porque quando está tudo muito bem, alguma coisa ruim vai acontecer. Não é verdade? Assim, quando tem muita calmaria, muita coisa, então você tem que abrir seus olhos e vir para a oração. Isso vale para mim também, tá, irmãos? Dobre os seus joelhos e venha orar. Seja a coluna de oração da igreja. Pastora, mas eu não tenho tempo para nada. Eu só tenho tempo de vir aos domingos. Seja coluna financeira, né? Ajude a obra do Senhor. Então, tem várias formas de ajudar. Você pode orar. Nós estamos precisando de professores na escola bíblica dominical. Então, a igreja ela precisa de muitas coisas, irmãos. E você pode ser um ajudador da obra do Senhor. Amém? Cada um
tem a sua importância no reino de Deus. Somos membros uns dos outros. Amém? Considerando a comparação feita entre a igreja de Cristo e o corpo humano, há algo que jamais podemos esquecer. Cada membro desse corpo está de tal modo ligado aos demais que aquilo que acontece com um deles afeta de alguma forma os outros. Como eu falei, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, se tem um irmão que está passando por luta e dificuldade e a igreja não ajuda, né? Ele sofre, toda a igreja sofre. A mesma coisa no corpo. Se tem algum órgão que não está funcionando, todo o resto do corpo vai. O rim, por exemplo, se o rim parar, se a pessoa não conseguir fazer hemodiálise, para tudo, não é? Para tudo, aí vem a óbito, né? Então, a igreja de Cristo, ela não pode morrer. Ela tem que viver, ela tem que permanecer firme até o fim. E nós, como igreja do Senhor, temos essa responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. Amém? Então, diga assim: eu sou a igreja do Senhor e eu tenho essa grande responsabilidade, amém? De cuidar um do outro, irmãos. Vamos amar, vamos tentar entender o lado do outro também, porque muitas das vezes a gente só vê o nosso lado, né? Vamos visitar. Hoje eu fui visitar o Kelvin lá na Samel, no Protocolo. Ele ficou muito feliz. Aí quando ele me viu, ele falou: ô pastor. Aí eu: pastora, glória a Deus. O Kevin é uma bênção, passou por muitas lutas essa semana, né? Teve apendicite supurada, é filho da irmã Sheila. E ela está lá internada com ele. Oramos, ele contou como é que foi. E foi uma bênção. E fizemos aquela oração também agradecendo ao Senhor, né, pela vitória. Porque eu digo, irmãos, isso aqui é uma vitória. E que nós possamos continuar orando, visitando, porque é isso que é a função da igreja aqui na terra. Amém, queridos? A Bíblia afirma: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando um membro da igreja alcança uma vitória, você tem que se alegrar. O irmão José completou 50 anos. Meio século de existência. É uma bênção, irmãos. Nós temos que nos alegrar com o irmão. Quem é que vai pagar pizza para ele hoje? Ô, glória! Então, nós temos, irmãos, que nos alegrar, porque é uma vitória. Antigamente, as pessoas não chegavam nem aos 30, né? Hoje já chega a 80, o irmão José já chegou aos 50. E glória a Deus. Por isso, nós temos que nos alegrar uns com os outros. Em virtude dessa dependência que há entre os membros do corpo de Cristo, Paulo novamente sugere: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está lá em Romanos 12, 15. A gente tem que se alegrar com as vitórias dos nossos irmãos. E quando o seu irmão está passando por luta, por dificuldade, por enfermidade, ajude. Ore, contribua, dê uma oferta de amor, né? Quando você for visitar alguém, irmãos, enfermo, você peça ao Senhor sabedoria para dar uma palavra para ela. Não vá chegar lá visitar e dizer: ai, que desgraça, né? Você está assim porque você é cheio de pecado. Irmãos, tem gente que não tem um pingo de sabedoria. Vai visitar o outro, acaba afrontando o outro, né? Então, quando você for visitar alguém, como igreja de Cristo, deixe lá palavras de amor, seja empático, né? Fale: olha, Deus vai derramar grandes coisas, Deus vai te abençoar e, se possível, leve uma ajuda, leve uma oferta. Senhor, não tenho nada, leve qualquer coisa, leve uma lembrancinha, né? Leve uma ajuda financeira. A gente está aqui para isso, irmãos, para ajudar. Mas olha, também tem membro que está passando por luta e fica em segredo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não abrir a sua boca e pedir, o Senhor não vai enviar. Amém? Não é verdade? Ai,
pastor, eu estava doente. Aí eu, é mesmo, eu não sabia. Não, mas eu não contei para ninguém. Como que vai viver uma pessoa dessa? Não pede oração. Ah, pastor, acabou meu gás. Eu digo, mas avisou alguém? Não, não avisei ninguém não. Como que a igreja vai ajudar uma pessoa que se cala, irmãos? Faz segredo de tudo. Claro que você não vai andar falando das suas coisas para todo mundo, mas vá com a pessoa certa, que Deus vai abrir a porta e vai te ajudar. Amém? Nós temos que ter essa sensibilidade, essa empatia. Às vezes o Espírito Santo de Deus, ele manda, mas a pessoa está lá orando. Muitas das vezes a pessoa está murmurando, não ora e não conta para os irmãos. O Espírito Santo vai avisar alguém a respeito disso? Nunca. Porque quando você está passando por luta, você tem que ir humildemente na presença do Senhor, orar ao Senhor e o Espírito Santo vai agir. Amém? É assim que nós temos que ser. É assim que o Senhor me direcionou a falar a vocês nesta noite. Amém? Receba essa palavra que é de Deus. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A igreja tem que ter empatia, tem que ter amor, tem que ter desprendimento para ajudar. Porque o crente muquirana não vai para o céu, irmãos. O crente muquirana, ele não vai para o céu. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer te honrar. Mas ele vai te honrar se você sendo miserável? Não vai. Não vai te abençoar, porque você só vai reter. Você nunca vai retribuir. E como é que a palavra, não sei nem se é na palavra de Deus que diz assim, é dando que se recebe. É um ditado, né? É dando que se recebe. Então, como é que você vai receber se você não dá nada? Tem gente que só quer. Ai, ninguém me dá nada. Tu dá alguma coisa para alguém? Eita, é isso mesmo. A frase anterior nos mostra que precisamos aprender a ter empatia ao ponto de sofrermos com os que sofrem e alegrar-nos com os que se alegram, né? O irmão está feliz, tu não vai ficar com inveja não, tu tem que se alegrar com ele também. Inveja é pecado, irmãos. Nós temos que nos alegrar. Devemos nos importar e nos preocupar uns com os outros. Não estamos num campeonato dentro do corpo de Cristo. Ninguém está aqui para competir. Nós estamos aqui para viver em união, andar em comunhão e fazer a obra do Senhor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não é verdade? Ninguém é melhor do que ninguém. Até porque o nosso Pai, Ele não vê ninguém aqui melhor do que ninguém. Não é verdade? Cada um de nós temos a importância para o Senhor, mas Ele nos ama da mesma forma. Você pode ser podre de rico, você pode ser o maior miserável, mas se você tem um coração voltado ao Senhor, Ele vai te amar da mesma maneira. Você sendo rico ou não. Amém? Então é assim que nós temos que ser. Nós temos que tratar os nossos irmãos com amor, não por interesse. Tem gente que se aproxima de nós só porque acha que a gente tem alguma coisa. Ai, eu vou ser amiga da fulana porque ela vai me oferecer alguma coisa, que ela tem dinheiro, porque ela é bonita, porque ela tem um carro. Tem gente que é assim, irmãos. Só se aproxima da gente com algum interesse. Coitado, né? A gente tem que se aproximar das pessoas com humildade. Nós temos que ser humilde. Nós temos que pedir de Deus um coração humilde. Que isso vai agradar o Senhor. Então, nós não devemos viver em competição. Amém? Nós não estamos num campeonato dentro do corpo de Cristo, a igreja, competindo para saber quem é mais talentoso, o mais espiritual. Ai, eu sou mais espiritual, eu sou melhor do que o fulano, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não se agrada disso. Ou para saber quem é o maior ou o melhor. Para Deus estamos todos no mesmo nível. É claro que aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade está num conceito maior com Ele. Mas o Senhor nos trata igual. Amém? No céu seremos um só corpo, unidos em Cristo Jesus.
somos companheiros e não concorrentes. Isso vale também para a família, irmãos. Tem irmão querendo competir com o irmão dentro da sua casa. Tem mulher querendo ser melhor que o marido, competindo dentro de uma casa. E isso vira uma tragédia familiar. E isso traz consequências graves para a igreja. Então, nós devemos ser companheiros e não concorrentes. Temos que andar em unidade. Aos Efésios, Paulo recomendou vida cristã em união, dizendo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso porque a convivência dos irmãos em união é boa e agradável. Está lá no Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Tem um perigo muito grande quando a unidade se destrói dentro da igreja. O inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para que uma igreja seja desunida. Sabe por quê? Porque eu falei logo no início, porque uma igreja desunida, ela não prospera. Ela não cresce, ela não dá frutos. Então, nós temos que estar atentos para esse perigo, nós temos que vigiar. E quando você vê que está acontecendo um burburinho dentro da igreja, você tem que orar. Amém, irmãos? Não ser contribuidor disso, mas você tem que orar e combater a desunião dentro da igreja, que é isso que o inimigo quer. Uma igreja desunida, ela nunca vai crescer. Pelo contrário, ela vai enfraquecer. O modo de tratamento dos membros da igreja de Cristo em relação aos outros pode fortalecer e pode enfraquecer a unidade entre ambos. Amém? A atitude partidarista, por exemplo, uma vez adotada, pode destruir a comunhão porque divide as pessoas entre si. Já viu aqueles crentes que gostam de formar grupinhos, facções? O pastor fala de facções, né? Dentro da igreja, ele só se dá com aquele grupinho. Ele gosta de fazer grupo dentro da igreja. Ele não se une com os outros irmãos. Deixa aquele ali de fora. Isso é um mal terrível para a união da igreja. E isso não agrada ao Senhor nem um pouco. Amém, queridos? Nós temos que abraçar todos. Não deixe ninguém de fora. Porque isso não agrada ao Senhor. Colocando-as umas contra as outras. Amém? Porque divide as pessoas entre si e coloca uma contra os outros, gerando contendas e desentendimentos. Esse tipo de atitude não pode existir entre os cristãos, entre a igreja do Senhor. Daí a recomendação do servo de Deus: nada façais por vanglória, está lá em Filipenses 2:3, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está lá em Filipenses 2, verso 3, tá bom, irmãos? Então, nós temos que ser humildes. Quando você coloca o outro acima de você, você está agradando ao Senhor. Amém? Ah, eu sou melhor. Não, Senhor, eu sou o menor. Quando eu sou humilde, o Senhor me exalta. Amém? Sempre é assim, né? Os humilhados são exaltados, mas a gente tem que ser humilde na presença do Senhor, junto com a igreja e junto com os irmãos. Para que os irmãos vivam em união, é necessário ainda que cada um reconheça as virtudes que existem nos outros. Sabe qual é o mal da humanidade agora, irmãos? É porque eles só veem os defeitos. Já prestou atenção? A gente sempre ressalta mais os defeitos das outras pessoas do que as virtudes. Tem pessoas que as virtudes sobressaem os defeitos. Mas tem pessoas que gostam de mostrar só o lado ruim da pessoa. E isso é muito perigoso dentro da igreja. Amém? Quando desvalorizamos os outros e nos supervalorizamos,
tornamos-nos egoístas. Tem pessoas que só o que ela faz presta. Não é verdade? Eu estou mentindo? Eu estou falando alguma mentira aqui hoje? Só o que ela faz presta. O que o outro faz não vale nada. Isso não presta, só olha o defeito. É isso. Mal feito. Se fosse eu, teria feito melhor. Mas não faz. Nem ajuda, fica só criticando. Isso é terrível, irmãos. Isso para a igreja é muito ruim. E isso também pode acontecer dentro da sua casa, quando o seu filho vai fazer alguma coisa. Pode sair mal feito como for, agradeça. Eu sei porque eu sou mãe, né, irmãos? E aí eu fico observando. Meu marido um dia desse lavou a louça e deixou tudo ali. Ele lavou só a louça, mas não limpou a pia, né? Aí ele gostou, disse, amei, glória a Deus. Né? A pia toda, aí eu fui lá, limpei a pia, pronto. Serviço completo. Ele fez uma parte, eu fiz a outra. Mas se fosse outra mulher murmurenta, velha, teria dito, não faz direito. Aí sabe quando que ele vai lavar a louça? Nunca mais. Perdeu a graça para ele não receber um elogio, coitado. A mesma coisa a mulher, elogie sua mulher, elogie sua esposa, elogie o seu filho, é um esforço que ele faz, né? Se você não elogia, só critica, ele não vai querer fazer mais nada. E quando ele completar 18 anos, ele vai querer sair fora de casa, porque não aguenta mais. Não é verdade, irmãos? Então nós temos que amar, não só os nossos irmãos, mas também os nossos familiares, as pessoas que estão perto de nós. Temos que valorizar o que eles fazem, o que eles pensam também. Pare para ouvir as pessoas também, né? Muitas das vezes a gente só quer falar, mas não sabe ouvir. Isso é terrível também. Isso é necessário para que a igreja fique unida num só propósito. Então, quando a gente faz isso, nos supervalorizamos, só falamos de nós mesmos, a gente tem uma atitude egoísta e não agrada a Deus. E o egoísmo leva-nos ao orgulho, que por sua vez pode determinar a ruína da unidade existente entre nós. Igreja de Cristo, precisamos ver e reconhecer as virtudes uns dos outros e evitarmos em nós qualquer sentimento de superioridade. Amém? Somos pessoas amadas do nosso Pai. Quando você vê o defeito no outro, Ele não se agrada, porque quem julga nós é o Senhor e não as outras pessoas. A gente tem a mania de julgar, né? Mas o Senhor, Ele é que julga e Ele nos ama de uma maneira incondicional. E quando você julga o seu irmão, você está desagradando ao Senhor. Amém? Oh, glória! Deus é maravilhoso, Deus é fiel. A palavra humildade é o grande segredo para nós. Nós temos que andar em humildade. Para que isso a gente possa andar em humildade, a gente vai andar em união. Além disso, não há unidade onde não há humildade. Porque você sempre está querendo derrubar o seu irmão. Se você... Sangue de Cristo, aqui não. Amém, irmãos? Mas se você não valoriza o seu irmão, você sempre está querendo desanimar ele. E aí ele não vai crescer. Sabe o que vai acontecer? Ele vai embora. Ou então ele desiste. Ou então ele se desvia. Ou então ele vai para outra igreja. Amém? E nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja do Senhor, de cuidar dos nossos irmãos, principalmente os novos convertidos, os mais fracos na fé, que estão precisando de apoio emocional. A humildade alegra-se com o bem-estar do outro e se entristece com a tristeza do outro. A partilha dos sentimentos fortalece a unidade. A palavra de Deus nos exorta, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Próprio nosso Senhor Jesus nos deu um grande exemplo de humildade. Ele era o próprio Deus, mas ele desceu aos céus, deixou toda a sua glória,
veio até nós, cumpriu a sua missão que foi determinada a ele, padeceu de calúnia, padeceu de humilhação, foi humilhado, foi crucificado, morreu na cruz por nossos pecados, padeceu todas as dores, morreu, ao terceiro dia ressuscitou para a glória do Pai, irmãos. Esta missão foi a missão completa de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nós vamos comemorar no final do mês, a Páscoa. Nós não devemos esquecer disso. Amém? Então, Jesus nos deixou um grande exemplo de humildade. E nós devemos ser igual a Ele. O próprio apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é verdade? Nós temos que olhar para Jesus e ser imitador de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se quisermos permanecer unidos como Cristo deseja que sejamos, sigamos o exemplo dele, que foi humilde em todas as situações. Ele foi humilde por excelência. Não deixou nada a desejar, né? Cumpriu sua missão com excelência. Todos nós somos iguais perante ao nosso Pai que está no céu. Não devemos nos achar superiores, ao contrário, devemos nos ver inferiores aos demais. Irmãos, de outra forma, estaremos contribuindo para, se não for assim, o inimigo vai prevalecer e a gente vai estar destruindo a obra do Senhor. Olha como isso é sério. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a obra do Senhor. Então nós temos que contribuir mais e mais para a união da igreja. Se você está vendo algum burburinho, alguma coisa acontecendo, ore. E não deixe que isso vá para frente. Corte logo o mal pela raiz. Amém? É isso que Deus quer. Como preservar a unidade da igreja? A unidade cristã não é criada pelos cristãos, mas é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Sem Ele nós não somos nada. Portanto, é nosso dever preservá-la como algo indispensável à boa convivência entre os cristãos. O desejo que o apóstolo expressou no tocante aos filipenses ilustra o desejo de Deus em relação a todos nós. Paulo dizia: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Está lá em Filipenses 2, 1, versículo 2, 1, capítulo 1 e 2. Na carta aos Efésios, o mesmo Paulo ensina que essa preservação da unidade deve ser feita com toda diligência e amor, ou seja, precisamos trabalhar de maneira esforçada e amorosa pela integração da igreja cada dia. Amém? O inimigo, ele coloca raposinhas, né, no meio da igreja ali, conversinhas, disse-me-disse, aí vai virando contenda. Olha, o irmão falou isso, olha, a pastora falou aquilo, olha, o pastor não gostou disso, e muitas das vezes o que é falado nem é verdade. Então nós temos que estar vigilantes como igreja do Senhor para que isso não aconteça. E a mesma coisa no nosso lar, no meio da nossa família, no trabalho, nós temos que andar em espírito e em verdade para que a nossa união seja completa. Amém, irmãos? Para conservarmos a unidade de pensamento entre os irmãos, precisamos cultivar entre estes uma boa relação de amizade. Nós temos que amar os nossos irmãos e ser amigos uns dos outros, até porque nós somos uma família. Amém? O apóstolo Pedro ensinou: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes.
Não retribuam mal com mal. A pessoa me olhou de cara feia, eu vou olhar com a cara mais feia ainda. É isso, irmãos? Não. Se a pessoa te olhou com a cara feia, sorria. Irmãos, hoje eu tive uma experiência. Eu fui comprar pão. Os irmãos pediram pão, eu trouxe, né? Eu fui comprar pão na padaria, aí eu toda, né, arrumada. Aí saiu um casal de idoso lá, com a cara feia, assim, sisudo. Aí eu chego, me deu, foi medo, assim, eu fiquei estatalada, né? Eu digo, meu Deus. Aí eu, boa tarde. Aí a senhorinha, boa tarde. Aí o senhor, boa tarde. Então parece assim que, tipo assim, o sorriso chegou até eles e eles responderam, né? Então a gente tem que andar assim, irmãos, em alegria, porque muitas das vezes o irmão deve estar passando por alguma luta. A pessoa deve estar sentindo dor, sei lá, deve estar acontecendo alguma coisa. Aí está com cara feia, eu vou olhar com a cara mais feia ainda. Não, dê um sorriso, né? Dê um abraço, se possível, que você vai ver como as portas vão se abrir, né? Quer quebrar uma cara feia? Dê um sorriso. Se não retribuir, amém, você fez a sua parte. E eu fui retribuída, eu fiquei muito feliz e segui o meu caminho e eles seguiram os dele. Eu tenho certeza que foi uma grande diferença, né? Estava todo mundo sério e todo mundo saiu sorrindo. Então é maravilhoso expressar o amor de Deus através do sorriso também. Amém, irmãos? Então nós temos que amar. Em suma, a comunhão uns com os outros se desenvolve e prevalece através do esforço comum. Olha só, esforço e boa vontade de todos. Todos temos que ter a boa vontade de ter uma convivência boa. Amém? A nossa maior prioridade deve ser cuidar de nosso irmão e do seu irmão de ser cuidado por você. Você tem que cuidar e ser cuidado, amém? É assim que acontece com o corpo humano. Imagina que você esteja com dor de cabeça, você precisa tomar um analgésico. Então, você vai lá, né? Usa as suas mãos, que não tem nada a ver com a sua dor de cabeça, se envolverão levando o remédio até a sua boca. A mão abre o remédio, toma água. E o que a mão tem a ver com a dor de cabeça? Mas o corpo unido ali para ajudar naquela situação. O que lhe produzirá um alívio. Isso quer dizer que um membro sofre pelo outro e trabalha em benefício de todo o corpo. Unir-nos uns aos outros é mandamento. O que é mandamento? É uma ordenança. E o que é um mandamento? Você tem que cumprir. Amém? Por isso, no que depender de nós, devemos cultivar e preservar a unidade entre os irmãos, aplicando a palavra de Deus em nossa vida. Já vou terminar, tá, irmãos? Falta só um tópicozinho para a gente terminar. Então, nós temos que cumprir esse propósito que Deus colocou na nossa mão. A união da igreja é responsabilidade nossa, do corpo de Cristo. Amém? Não é saudável caminhar sozinho. Tem muita da gente que não quer se unir, ele quer ser só, ele quer ser solitário na sua vida e também no meio da igreja. Se é melhor andar só do que mal acompanhado. Tem gente que diz assim, eu não quero, não. Prefiro ficar sozinho. Muito melhor é andar bem acompanhado do que andar só. Não é verdade? Você ter boas companhias saudáveis, assuntos saudáveis. A gente se reúne para comer, né? É tão legal. Mas não é para se reunir para falar mal do irmão, não, irmão. É para comer mesmo. Contar as coisas boas. Quando alguém liga para mim, aí, raramente alguém liga, mas quando liga eu falo assim, conte a bênção, né? Conte a bênção. Vamos contar as bênçãos e não as desgraças, né, irmãos? Amém? Foi isso que disse o sábio, melhor é serem dois do que um, né? Ele explica a razão, porque tem melhor paga do seu trabalho
Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Olha, tá vendo? Ai do que estiver só. Pois caindo não haverá outro para levantar. Olha aí, irmãos, tá vendo? Glória a Deus. Em nossa caminhada cristã, que tipo de companheiros temos sido? Qual é o seu... O que você tem sido para os outros irmãos? Você ajuda a levantar ou você deixa caindo lá e não quer ajudar em nada? É uma pergunta, né? O que ajuda quem precisa ou o que precisa de ajuda? Você é aquele que ajuda ou que precisa de ajuda? Qual é o seu... né? Fica aí uma reflexão. Biblicamente, cada um tem o dever de ajudar o outro. Então, se você é o que sempre está precisando de ajuda, uma hora você vai ter que ajudar. Amém? O apóstolo Paulo parece ter sido, entre os apóstolos, aquele que mais sofreu em consequência das divisões entre os membros da igreja no seu tempo. Para alguma delas, ele pediu com rogos que se mantivessem unidas. Está lá em Romanos 16, 17, 1 Coríntios 1, 10, Filipenses 2, 2. Em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz textualmente, para que não haja divisões no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ele cansou de falar isso, né, nas cartas. O cristão não deve ser só uma pessoa pacífica, mas também um pacificador, promovendo e incentivando a unidade e o bom relacionamento entre os irmãos. Não seja um irmão que coloca fogo na fogueira, que alimenta a fogueira. Seja aquele irmão que apaga a fogueira. Porque tem pessoas que alimentam fogo e aquilo ali vai consumindo. E quando você olha, está uma coisa descontrolada, vira um incêndio. E quem é que vai apagar? É muito fácil você apagar um fogo no início, não é verdade? Você joga uma água, bate com o pé lá, joga um negócio, apaga. Mas vai botar fogo na fogueira para ver. O fogo, quando ele queima mesmo, irmãos. Então, seja um irmão que apaga o fogo dos outros irmãos. Amém? E não aquele que coloca fogo no fogo, mas lenha na fogueira para queimar mais. Não podemos pensar que somos superiores. Em muitos casos, a comunhão da igreja é prejudicada em decorrência da falta de humildade, como eu já falei. Há nela algumas pessoas que, por terem a seu favor uma maior experiência religiosa, por terem mais tempo de caminhada cristã, por serem financeiramente mais favorecidos, por serem socialmente mais bem relacionados e outras coisas, julgam-se ser superiores às demais, chegando a demonstrar isso com gestos, palavras e atitudes. E essas coisas não deveriam existir entre os filhos de Deus na igreja do Senhor. Porque, segundo Jesus, não somos nem maiores e nem menores do que ninguém. Para Ele, todos somos iguais. Vamos nos colocar de pé, igreja? Igreja do Senhor. Não estou ficando sem voz. Vamos apresentar a nossa vida ao Senhor nesta noite, porque nós precisamos pedir do Senhor humildade. Precisamos pedir do Espírito Santo de Deus, coloque amor em nossos corações, amém, queridos? Para que a gente possa ter fé, para que a gente possa vencer as dificuldades que aparecem no nosso meio, no meio da igreja. Para que haja união, só para concluir, deve haver humildade entre os irmãos. E devemos ter como exemplo o nosso Mestre Jesus Cristo, amém? Foi Ele que, sendo Deus, fez-se homem, fez de tudo para nos unir a Ele
e para nos unir uns aos outros, assim como Ele está unido com o Pai. Então, nesta hora, nós vamos pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Se você está tendo alguma dificuldade com algum irmão, com alguém da sua família, com alguém do seu trabalho, ore ao Senhor. Apresente ao Senhor essa luta, essa dificuldade. Senhor, tira do meu coração, Senhor, todo esse sentimento, Senhor, mas que eu possa olhar com os teus olhos de amor, Senhor, para que eu possa, Senhor, enfrentar essas lutas, essas dificuldades, Senhor, olhando para Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, nesta noite. Eu te apresento os Teus filhos, Senhor, nesta noite. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que eles têm passado, as lutas que eles têm sentido, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai, e que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa operar milagres, Senhor, o Senhor possa abrir uma porta, e que essa igreja, que esse irmão venha ser unido um com o outro, que o Senhor vá quebrando toda maldição, todo espírito de contenda, de intriga no meio da tua casa, no meio da tua igreja, no meio dos teus filhos, Senhor. E que a tua igreja venha crescer em graça, em sabedoria, em força, em união, que nós precisamos, Senhor. Deus querido, quebra todo o laço, todo o impedimento, todas as amarras, Senhor, colocada no meio da tua igreja, Pai. Assim vai entrando nos lares dos teus filhos nesta noite, Senhor. E vai operando e vai fazendo o impossível acontecer, Senhor. Eu não sei como eles chegaram, mas Tu sabes, Senhor. E o Espírito Santo de Deus já está aqui nesta noite, irmãos. Aquilo que Tu pediu, aquela porta, ela se abriu. Oh, canta lá, manachire, menarceira, manarras. Senhor está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está neste lugar e Ele já está operando no meio da igreja. Todo impedimento, todas as amarras vão cair por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Nenhuma autoridade, nenhum mal que esteja estabelecido contra a tua vida vai cair por terra agora. Toda maldição, tudo que o inimigo planejou contra ti, tudo que o inimigo forjou contra a tua vida vai cair por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Esta enfermidade não tem poder sobre a tua vida. Nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a cura nesta hora, porque o Senhor já está derramando cura neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos, creia. Ele já está operando no meio da igreja do Senhor. Você vai sair daqui deste lugar com a sua vitória, amém?